Olá, pessoal! Hoje nós vamos à correção das páginas 80 e 81. Na página 80, nós começávamos com esse trecho, que é uma carta aberta, né? Aí ele pergunta qual é o objetivo dos pesquisadores a escrever essa carta aberta. Então, o objetivo é chamar a atenção da população para a importância da pesquisa como forma de minimizar e combater os problemas ambientais, criticando a redução de investimento do governo em áreas fundamentais para a proteção do meio ambiente. Depois nós tínhamos, reveja no primeiro parágrafo esse sintagma nominal. Então, nós temos que fomentam atividades de pesquisa e educação ambiental. Reparem que eu coloquei esse D aqui entre aspas, que é como se tivesse aquele D, porque ele se refere ao tipo de pesquisa. Então, o sintagma está ligado ao qual termo? Ele está ligado aqui ao termo, atividades, ele está completando o termo atividades. É possível afirmar que a expressão educação ambiental é preposicionada? Sim, ela tem uma preposição ali implícita, tá vendo? Porque, embora ele não esteja escrito ali, a gente tem aquela preposição ali implícita, tá? Porque ele está completando a palavra pesquisa. E a função sintática da expressão educação ambiental? Qual é? Era para justificar como você chegou a essa conclusão. A expressão, gente, é um adjunto adnominal, porque ele está se referindo ao tipo de pesquisa, tá? Lembrando que ali a gente está completando o sentido do nome pesquisa, mas ele é um tipo de. Todas as vezes que você tiver tipo de alguma coisa, é adjunto adnominal. A questão 3 era para a gente reler. Combate aos crimes ambientais e monitoramento da biodiversidade da floresta. Era para dizer qual termo cada uma das palavras se refere. Esse termo aqui se refere ao combate e esse termo aqui se refere ao monitoramento, tá? Explique se as expressões em destaque são passivas ou ativas em relação ao termo que se refere. Bom, na primeira expressão lá, os crimes ambientais é que serão combatidos. Então, ele não é ativo, né? Ele é passivo. E na segunda expressão, o monitoramento da biodiversidade. Então, aqui também não vai ser a biodiversidade que vai se monitorar, ela está sofrendo a ação. Então, em ambos aqui, as expressões têm caráter passivo. Então, já que elas têm caráter passivo, elas são complementos nominais. Lembra que eu expliquei? Que se fosse caráter ativo, se essas expressõezinhas aqui que tivesse agindo aqui, elas seriam adjuntos às nominais. Bom, esse módulo, na verdade, ele vai falar justamente disso, a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Aí depois nós temos duas orações ali, ó. Os pesquisadores comprometidos voltaram do Congresso. Os pesquisadores voltaram comprometidos do progresso. Era para a gente explicar a diferença de sentido entre essas duas orações. Então, na primeira, os pesquisadores são comprometidos e isso não tem relação com o Congresso. Na segunda, os pesquisadores ficaram comprometidos depois do Congresso, tá? Ó, voltaram comprometidos. Aqueles já eram. Então, a função sintática na primeira é diferente da segunda. Na primeira, pesquisadores é um adjunto adnominal, porque já é uma característica fixa de pesquisadores, enquanto na segunda ele exerce a função de predicativo do sujeito, ou seja, é o estado que eles voltaram, tá? Eles estavam comprometidos, aqui eles já eram comprometidos. Então, aqui é uma característica fixa, adjunto adnominal. Aqui é uma característica de estado, predicativo do sujeito. Na questão número 2, considerando as relações sintáticas de cada oração, reescreva as frases, flexionando adequadamente o termo em destaque. Então, aqui era para a gente depois indicar a função desse termo. Aí, como que ficou? Seus comentários ainda repercutiam claros em minha mente. Claros aqui é o estado dos comentários predicativo do sujeito.
Eu considerava sincera nossa amizade. Sincera é como era a nossa amizade, era o estado. Então, ela está se referindo à amizade, que é o objeto, então, o predicativo do objeto. Surgiram lentas no caminho para a fazenda várias pacas. Então, aqui, ó, o sujeito ele está invertido. Várias pacas surgiram. Lentas, lentas está se referindo a várias pacas, que é o sujeito, então, predicativo do sujeito. Talvez nessa letra C, a maior dificuldade seja porque a frase está na ordem inversa. Aquela frase em que o sujeito está lá no finalzinho, tá bem? Se ele tivesse na ordem direta, várias pacas surgiram lentas, aí a gente não tinha tanta dificuldade. Depois, na letra C, os juízes julgam necessário novas revisões para a defesa. Como que ficou? Os juízes julgam necessárias novas revisões nas provas de defesa. Necessárias aqui está se referindo às provas, tá? As revisões, aliás, que é o objeto, então ela vai ser predicativo do objeto. Depois nós tínhamos o número 3. Tínhamos ali duas frases. Deserta à noite, a rodovia é o caminho de um velho automóvel. À noite, a rodovia deserta é o caminho de um velho automóvel. Então, era para vocês primeiro analisarem qual das situações, com certeza, é noite quando o velho automóvel está na rodovia. Certamente, na 2. Por quê? Essa construção, percebemos que o velho automóvel trafega à noite, tá? Então, aqui ele está à noite. Enquanto na primeira não se sabe quando o velho automóvel trafega, mas sabe-se que a rodovia é deserta toda a noite. Bom, na letra B, em cada uma das orações, que função sintática o termo deserta exerce? Na primeira, ele é um predicativo do sujeito. Nessa aqui, ele é predicativo do sujeito, tá? É porque ele está se referindo à rodovia, é o estado da rodovia todas as noites. Na segunda, o deserto é a adjunta de nominal, porque atribui uma característica constante, ou seja, ser deserta a rodovia, tá? É sempre aqui, é uma característica constante, ela é sempre deserta. E aqui é o estado da rodovia à noite, é uma característica transitória. Bom, gente, para vocês fazerem, vai ficar aqui a página 82. No primeiro, indicar a função sintática dos termos que estão em negrito. Função sintática é isso, é complemento, é objeto, adjunto. Depois, sublinhar o termo alegre com um traço, se for predicativo do sujeito, e com 2 traços, se for adjunta de nominal, explicar a diferença de sentido entre ambos. Aqui também eu tenho 2 frases e era para você resolver essa questãozinha. E aqui, mais uma frasezinha era para você responder essas 3 questõezinhas. Então, aqui a tarefa é a página 82. Um beijo, pessoal!